Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lobão e nessa videoaula vamos falar da superfície da Terra. Vamos ver a localização e os movimentos que a Terra executa. Os tópicos da aula são a Terra no sistema solar, orientação e localização, os movimentos da Terra, além das coordenadas geográficas. Bora para a aula? Então aqui, pessoal, nós temos a imagem do nosso planeta, o planeta Terra, né, através de fotos de satélite. Há quem diga que nosso planeta tem um formato plano, mas isso aí é teoria da conspiração, a chamada pós-verdade. Depois de centenas aí de viagens para o espaço e de muita gente aí mapeando, fotografando o uso de satélites, de repente, no meio de grande informação, tem pessoas que querem pegar e criar teorias de pós-verdade, o que é um grande desserviço, né, pessoal? Vamos lá então, olha só. Vamos ver primeiro aqui a Terra no sistema solar. A Terra é o terceiro planeta em ordem de afastamento do Sol e é o quinto maior planeta do sistema solar. Então a Terra está próxima ao Sol, é o terceiro mais próximo ao Sol, e esse calor do Sol, essa energia do Sol vai garantir a nossa vida. Tá? E ela faz parte aí do chamado Sistema Solar, que é composto por 8 planetas, né? Já que Plutão foi rebaixado à categoria de planeta anão. Algumas informações importantes. A Terra possui um formato esférico, porém não é uma esfera perfeita. Ela é chamada de geóide, que é uma esfera ligeiramente achatada nos polos. Então, uma distância aí, né, equatorial, a volta da Terra pelo Equador é maior do que a volta da Terra passando pelos polos. Mas a diferença é muito pequena, né? Mas é bom sempre destacar. Outra coisa importante, tá? Muita gente pega e tem uma informação, uma visão sobre a Terra através de uma esfera, mas se você for observar através das altitudes e do sistema de achatamento, né, seria mais ou menos essa que seria a forma da Terra. Olha só, uma imagem bem diferente que você é acostumado a ver, né? Para poder se localizar na Terra, foram criados o sistema de rosa dos ventos, onde você vai ter os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Né? Inicialmente ele se baseou através do nascimento do Sol, que surge todo dia no Oriente, no Leste ou no Nascente, e a partir daí então criou-se o primeiro referencial de localização. Anos depois foi criado como referencial também o Polo Norte Magnético e a constelação da Ursa Polar. Por isso, quando você está perdido, fala-se que você está desorientado sem um referencial leste ou desnorteado sem um referencial norte. Os pontos cardeais são, na cor laranja aí, norte, sul, leste, oeste. Na cor verde temos os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E na cor roxa, nós temos os pontos subcolaterais, norte, nordeste, leste, nordeste, leste, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste e norte, noroeste. Esse sistema, então, ele vai ajudar na localização de qualquer ponto, utilizando, então, assim, referenciais. Então, você observa aí, ó, dá um print na tela, tá? Os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. A Terra executa vários movimentos, mas dois são os mais importantes e são estudados aí, né, em vestibulares e prova do Enem. O primeiro é chamado movimento de rotação, onde a Terra executa um giro em torno de seu próprio eixo, que dura aproximadamente 24 horas. Na verdade, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, esse movimento de rotação, ele vai delimitar para a gente os chamados dias e as noites. Preste atenção, cabeção. A Terra gira de oeste para leste. Por isso, aparentemente, né, o Sol vem de leste e vai para o oeste. Mas, na verdade, não é o Sol que está girando, é a Terra que gira em torno de seu próprio eixo. O movimento de rotação, então, vai delimitar os chamados dias e as noites. Outro movimento muito importante também é o movimento de translação, que é aquele que a Terra executa em torno do Sol, que vai durar aproximadamente 365 dias e 6 horas.
Na verdade é 365 dias, 5 horas e 48 minutos, né? E aí você vai juntando 6 horas a cada ano, e depois de 4 anos é criado o chamado ano bissexto, que inclusive até 2020, né, você vai ter o ano bissexto com um dia a mais no mês de fevereiro. Continuando aqui então, movimento de rotação, 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Em relação a esse movimento, você vai ter dois momentos importantes. Aquele onde o Sol está mais afastado do Sol, que é chamado de afélio. Então, quando a Terra está mais afastada, a F de afastada é o afélio. Lembrando que hélio, heliocêntrico, hélio é Sol, né? A F é de afastado, então mais afastado afélio, e quando está mais perto, é o chamado periélio. Então a forma da Terra em torno do Sol é elíptica, e você vai ter momentos que ela vai estar mais afastada e vai estar mais perto do Sol. É o afélio e o periélio. No afélio a Terra está a 152 milhões e 500 mil quilômetros, e no periélio 147 milhões e 500 quilômetros. É uma diferença pequena, né? Às vezes a imagem que você vê no livro, ela distorce um pouquinho, porque a órbita da Terra em relação ao Sol é praticamente uma circunferência, né? Vai ter uma pequena variação. A inclinação da Terra, né, e o movimento de translação vão delimitar para a gente as chamadas estações do ano. Então você percebe então que os raios solares eles incidem inclinadamente em relação ao Sol. Quando ele está perpendicular ao trópico de Capricórnio, como nessa imagem aí, você vai ter o solstício de verão no sul e de inverno no norte. Ele acontece no dia 21 de dezembro. Então, é a inclinação do eixo da Terra, além do movimento de translação, que vai delimitar as chamadas estações do ano. Então você tem aqui uma imagem representando então, né, esses chamados solstícios e equinócios. Quando a Terra está perpendicular a um dos trópicos, trópico de Capricórnio ou trópico de Câncer, eu vou chamar isso de solstício. O Capricórnio no sul acontece perpendicularmente em dezembro, vai ser o verão para o sul e o inverno para o norte. E o trópico de Câncer ao norte, quando o Sol está perpendicular a ele em junho, vai ser verão para o norte e inverno para o sul. E quando o Sol atinge perpendicularmente o Equador, aí nós vamos chamar de equinócio, e vai marcar as estações de primavera e de outono. Então presta bastante atenção aí que os solstícios delimitam o verão e o inverno, e os equinócios a primavera e o outono. Em dezembro você vai ter um solstício, em março um equinócio, em junho um solstício e em setembro outro equinócio. Contando o hemisfério sul, em dezembro é o nosso verão, em março é o nosso outono, em junho é o nosso inverno e em setembro vem a nossa primavera. E aí você vai ter o oposto para o hemisfério norte. Continuando aqui, você vai ter então as estações do ano variando de acordo com o eixo de inclinação da Terra. E para poder facilitar a localização, foi criado o sistema de coordenadas geográficas. Criaram-se referenciais na Terra para poder achar localização de qualquer ponto. Um dos referenciais é a chamada linha do Equador. A linha do Equador vai dividir a Terra em duas partes, a parte norte e a parte sul. Né? E a partir daí, então, você vai ter as linhas que vão ser paralelas ao Equador, que variam de 0 graus no Equador até 90 graus nos polos. Então o Equador é um referencial norte-sul, e a distância de um ponto qualquer em relação ao Equador vai ser uma curva, né? Então vai formar um ângulo, e esse ângulo pode ser 0 graus se você estiver no Equador, e pode ser até 90 graus se você estiver no polo. A distância de um ponto qualquer em relação ao Equador é chamado de latitude. Nós temos também, em relação à latitude, né, alguns pontos importantes, famosos, são limitados pelas estações do ano, que são os círculos polares e os trópicos. Os trópicos vão estar a 23 graus, tanto norte como sul, e os círculos polares vão estar a 66 graus, tanto ao norte como ao sul. Então a latitude é a distância de um ponto em relação ao Equador, né, e ela vai variando aí de acordo com a região,
E o máximo de distância que você pode estar do Equador vai ser 90 graus quando você estiver no polo. Então observe aí a imagem, ó, 15 graus, 30 graus, 45, 60 graus e 90 graus. Aqueles paralelos famosos que eu falei para vocês, que são os trópicos dos círculos polares, eles vão delimitar as chamadas zonas climáticas da Terra. Se uma região estiver entre 0 e 23 graus, tanto ao norte como ao sul, quer dizer, entre os dois trópicos, essa região vai estar na zona tropical ou zona quente, também chamado de zona equatorial. Agora, se a região estiver entre um trópico e um círculo polar, quer dizer, entre 23 graus e 66 graus, tanto ao norte como ao sul, você vai ter as chamadas zonas temperárias da Terra. E se uma região estiver entre um círculo polar e o polo, entre 66 e 90 graus, tanto norte como sul, vai ser uma região polar ou uma zona fria. Então, os paralelos vão delimitar aí as chamadas zonas climáticas da Terra. Agora foram traçadas linhas que vão de um polo ao outro, sendo perpendicular ao Equador. Essas linhas são chamadas de meridianos. Por convenção, adotou-se o meridiano de Greenwich como sendo o meridiano principal. Ele corta parte da Europa passando pelo Reino Unido. E a partir daí, então, foram criados o chamado longitude, que é a distância de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich. Essa distância ela varia de 0 a 180 graus, porque o meridiano de Greenwich ele não dá a volta completa na Terra como o Equador, ele vai apenas de um polo ao outro. Então a parte anterior a ele vai ser um outro meridiano, chamado antimeridiano de Greenwich ou linha internacional das datas. Então em relação a Greenwich você pode ter pontos aí, tanto a leste como a oeste, e variam de 0 grau, aonde está Greenwich, até 180 graus, aonde está aí o chamado linha internacional das datas ou antimeridiano de Greenwich. No caso, por exemplo, aqui o Brasil, né, ele vai ter como a região mais central, próxima aí ao 45 graus de longitude oeste. Os paralelos delimitam as zonas climáticas e os meridianos delimitam os chamados fusos horários. Esse mapa aqui vai mostrar então alguns pontos da Terra através das linhas de latitude e longitude. E assim você pode localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Por exemplo, eu tenho aqui esse ponto que está na Ásia, né? Se você for observar, esse ponto A ele vai estar a 40 graus ao norte do Equador e a 60 graus a leste de Greenwich. Então ele vai estar ao norte e a leste ao mesmo tempo, no hemisfério norte em relação ao Equador e no hemisfério leste em relação a Greenwich. Um outro ponto aqui, o chamado ponto B, que está no meio do Oceano Atlântico, ele vai estar a 20 graus de latitude sul e a 60 graus de longitude oeste. Outro ponto aqui na Groenlândia, o ponto C, ele vai estar a 80 graus de latitude norte e 40 graus de longitude oeste. E assim, pessoal, você consegue achar qualquer ponto sobre a superfície terrestre, localizando através aí das chamadas coordenadas geográficas. Espero que tenha ajudado. Depois eu vou fazer outras aulas sobre esse assunto, inclusive até resolução de exercícios. Muito obrigado e até.